E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui novamente no nosso canal. Hoje, um dia um pouco diferente. Conhecemos aí o coach João, coach Letícia, conhecemos um pouco do nosso box. Hoje, o Rafa, a pessoa que faz a filmagem, tá aí editando os nossos vídeos e sempre produzindo aí tudo que sai do nosso Instagram. Veio aqui fazer algumas perguntas e conhecer um pouco mais da nossa trajetória aí do box. Se você tá curtindo esse canal, deixa sua curtida, seu comentário e compartilha para quem você acha que é interessante. É isso aí. Vou fazer umas perguntas pro Marcelo hoje. Curiosidades minhas e eu creio que é curiosidade do pessoal também. Como você é basicamente o líder do box, talvez as pessoas não tenham coragem de te perguntar isso. Como a gente está nessa questão de filmagem aqui, tá um pouco mais íntimo. Tem umas curiosidades que eu penso, eu acho que é curiosidade da maioria das pessoas que já vem acompanhando esse canal. Eu anotei aqui no smartphone, que ia ser umas perguntas assim, que eu não ia conseguir decorar, que eu fiz em casa. Então eu vim preparado hoje para tudo. Vai ter pergunta, vai ter desafio. E eu acho que essa questão do desafio vai ser interessante, porque eu acho que vai render bons vídeos pra gente lá na frente. Bom, Marcelo Kikuchi, queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Desde antes do seu primeiro contato com o esporte, seu crescimento, sua vila, sua família, um pouco do geral do Marcelo ali, criança, desde quando você lembra, até antes do esporte. Conta pra gente um pouquinho da nossa história, da sua história. Foi... Um ambiente bem familiar, Rafa. Bastante parentes em casa, a gente almoçava, filme final de semana com meus pais. A gente teve esse ambiente até mais ou menos os 12 anos. Uns 12 anos. Isso. Foi uma infância bem proveitosa. A gente tinha uma família bem unida e isso me marcou bastante na minha infância. Mas aí aos 12 anos, com a dificuldade financeira, meu pai acabou sendo demitido e trabalhava num banco. Quando ele foi demitido, ele ficou sem emprego. Aí ele tentou vender seguro e tentou outras maneiras de conseguir dinheiro. Só que foi apertando. Aí minha mãe, como ela tem descendência japonesa, ela teve a decisão de ir para o Japão. E aí começou a ficar um pouco mais difícil, porque aquela família unida que a gente tinha acabou se desintegrando, vamos dizer assim, porque minha mãe é a base da família, né? Essa parte de união, de juntar almoço, é ela que faz. Então, a partir que ela foi, eu já não tive mais isso. E aí ficou meu pai. Meu pai ficou aqui mais ou menos 1 ano a 2. E aí ficou com a gente, foi legal também. Mas ele também teve que ir para lá. Depois ele foi também? Ele foi também. E isso eu tinha uns 13 anos quando os dois partiram. E aí ficou eu, meu irmão mais velho e o mais novo. Meu irmão mais velho, a gente tem uma diferença de idade de uns 5 anos. Certo. Ele já namorava, já estava pensando em casar e já era um pouco mais distante. Eu e meu irmão mais novo, a gente tem 2 anos de diferença. Então já teve um laço já um pouco mais próximo, né? A gente brincava junto, a gente fazia as coisas juntos. Aí aos 12 anos, encontrei nessa situação. Meus pais lá e a gente aqui. Quem cuidava da gente começou pela minha avó, da parte do meu pai. Mas ela ficou uns 9 meses, quase 1 ano aí, vamos dizer. Não vou lembrar muito bem. Mas ela não aguentou, a gente era muito bagunceiro, era 3 moleques, né? E aí a gente levava os outros amigos, não tinha muito controle, então a gente fazia a festa, né? Tacava, vó é mais fácil, parece, né? Você vê qualquer, tipo... Não tem a mesma autoridade que o pai e a mãe, né? A gente se sente apto a bagunçar mais com os avós, né? Isso, aí ela não aguentava. E ela não aguentou, na verdade, saiu, aí veio outra pessoa que trabalhava, que era ali da minha rua, a Dinda, a Melina. E aí ela cuidou da gente uns 3 anos. Era o seguinte, ela fazia comida, né? Lavava roupa, limpava a casa e deixava tudo pronto pra gente poder usufruir com os nossos amigos. Foi uma boa adolescência, a gente curtiu bastante. Foi tipo uma, como é que chama? Aquele pessoal, governanta de uma casa, né? Só vai lá pra fazer as paradas e... E eu ficava da parte de pagar as contas, né? Teve época que meu irmão saiu de casa, casou, saiu. E aí eu pagava as contas, às vezes ia na reunião do meu irmão mais novo. Caraca, já com 12, 13 anos. E isso já tinha uns 14. Já tinha né? passado. Nessa média. E aí foi isso. Minha adolescência aí foi onde que eu conheci o esporte. Né? Eu tava em casa sem fazer nada. E eu era uma pessoa muito retraída, tinha vergonha, eu era meio gordinho.
Aí eu comecei a musculação, comecei a treinar. Começou a treinar. No caso que eu separei para você, uma pergunta, você já meio que começou. Mas como é que foi essa iniciativa? Seu primeiro contato com o esporte, qual foi ele? A iniciativa foi essa, né? Eu nunca me dei em esporte nenhum, Rafa. Eu ia na educação física, na aula, cara, eu passava vergonha. Passava vergonha porque eu não tinha talento nenhum, bicho. Pra esporte, assim, tipo jogatino, né? Pra nada, porque eu era gordinho, desajeitado, desengonçado, não tinha consciência corporal. Eu ia chutar a bola, errava, e era lamentável. Eu odiava a educação física, porque, pensa, uma turma, né? Você só passava vergonha toda aula. Toda vez é você que passa vergonha. Eu fui essa pessoa. Você quer falar sobre isso? Pode ir, porque aí depois você vai falar de onde você chegou, né? Que você deve ter, eu gosto disso aqui, né? E eu tinha autoestima baixo, sofria, hoje é chamado de bullying, né? Sofria uma zoeirinha na escola, mas era normal, né? Era uma coisa rotineira. O que hoje é crime, antigamente era normal, né? Era normal, e aí eu fui crescendo, retraído, um pouco retraído por causa disso. Aí eu ia no esporte, não me encontrava, e... Você acha que esse seu jeito, assim, meio serião, você acha que tem alguma coisa a ver com essa época? Ah, com certeza, né, Rafa? Tipo, reflete na sua... Vai moldando a gente de alguma no seu maneira. Adulto, né? Ah, com certeza. Porque você tem um aspecto mais sério mesmo. Mas aí, eu acredito que esse amadurecimento, né, eu acredito que seja isso, foi mais no Japão. No Japão. Porque eu morei lá. Porque você passa por outra cultura, passa por outra disciplina e vê o ambiente aqui, enquanto a gente está nesse ambiente, a gente está vedado, né? A gente só está olhando para o que a gente consegue enxergar. Claro. Uma vez que você sai, você consegue ver outra realidade, ver alguns valores que aqui é cultivado que lá não são. E aí você começa a refletir sobre muita coisa. E teve uma época da vida, dos 15, depois que eu encontrei a musculação, eu tive alguns amigos que curtiam a bebida, curtiam a balada. E dos meus 15 até a época que eu fui para o Japão, eu curti dessa maneira. Bebia bastante, treinava musculação, tinha uma grande amizade na academia e fora dela também. Eu era bem, vamos dizer assim, popular na época. Eu conhecia bastante gente e era uma vida festiva. Tem gente que eu gravo vídeo seu e falo, cara, você grava vídeo pro Marcelo. O Marcelo, eu conheço, ele era da escola, o Marcelo lá do Itaim. Tipo, em lugares diferentes. Às vezes o pessoal nem te conhece como o Marcelo do boxe aqui ainda. Te conhece como o Marcelo que você foi lá atrás. A Aline mesmo. Ah, eu estudei com a Aline. Ah, eu lembro do Marcelo. Outras pessoas assim que lembram dessa sua fama. Eu lembro, cara, de você desde novo. Nunca tivemos contato, né? Que eu era da rua de baixo, você da rua de cima. Só que eu sempre vi você ali, os moleques. Achava muito doido o que vocês faziam lá na rua. Muitas das vezes eu falava, tipo assim, mas esse cara é loucão. O que a gente fazia? A questão de vocês correr na rua, pintar o muro, pegar pneu, fazer... Isso quando abriu o box, né? De quando você estava iniciando lá a parada toda, eu era um dos jogadores. Eu não tenho medo de falar não, porque a gente olha antes de conhecer, antes de saber o que a pessoa tá fazendo, a gente julga primeiro. Ah, Rafa, mas você nunca vai deixar de ser julgado. Por Sim. uma outra pessoa ou por outra, eu acho que isso vai acontecer. Mas vai depender da mentalidade que você vai receber isso, como que você vai absorver. Nessa época, todo mundo falava que era fundão de casa, mas era o início do meu sonho. Era a melhor coisa que eu tinha naquele momento. Então, aquilo me enchia os olhos. Era, para você ter ideia, quando a gente abriu, eu olhei para Denise, que é a mãe do meu filho, e o que a gente vai fazer? A gente tinha R$20, a gente comprou spray. Antes da pintura que você viu camuflado, a gente pegou R$20 de spray e começou a fazer. Nossa, ficou rústico, ficou uma coisa... R$20, cara. Deu pra comprar o quê? 2 latinhas de spray? Cara, eu acho que foi 4 latos na época. Cincão, é. E pra mim era a melhor coisa, sabe? Construindo o seu barato, né? Construindo, iniciando, com 20 conto. Eu vou falar, eram meus últimos 20 conto. Várias fases da minha vida era meu último dinheiro. Eu falei, Pra você ter uma ideia, a gente começou com isso e eu ainda não tinha refletor. Eu recebi do meu primeiro aluno, que foi o Paulo, meu vizinho. E aí ele me deu R$100 e eu fui e comprei o refletor, porque não tinha luz. Tinha que treinar até só 5h30, 6 horas. Eu coloquei um refletor aqui, ó, parecia uma filmagem, sabe? Ficava uma luz aberta assim. A luz abrindo, nossa. E ele ficava no meio, porque era... Mas foi ótimo, né? Foi um aprendizado, foi uma época que
a gente tem que passar por alguns obstáculos, né? Sim. E aí sim. a gente olha para trás hoje e fala, caramba, que sensacional, né? É legal, eu vejo o zelo que você tem com boxe e eu acho que isso também é reflexo dessa dificuldade. Pensa se você já começasse assim. Não ia dar o mesmo Não ia valor. dar o né? mesmo valor. Bom, eu nem precisava ter escrito isso, mas eu tenho muita curiosidade, eu vejo o seu João falando. Você fala menos sobre. Mas como foi morar lá no Japão? Do outro lado do mundo, cara. Você tá literalmente hoje, você retornou, mas você deu a volta no mundo e foi morar lá do outro lado, do nada. Foi a melhor experiência que eu pude ter na minha vida. Morar no Japão. Sair daqui e ir pra lá. Porque eu tava muito errado aqui. Lembra, eu tava nas festas, tava bebendo e tava... Era sexta, sábado, domingo, às vezes era quarta, às vezes estava na faculdade e curti bastante essa época. Até o ponto que eu pensei e falei, não tá legal pra mim. Porque teve o meu cabeleireiro, ele falou, uma vez que eu voltei do Japão, ele falou, mano, se você não tivesse ido, acho que você tinha morrido. Não sei porque ele falou isso, né? Mas alguma coisa tava passando uma percepção que eu não tava no caminho certo. A gente não se enxerga, né? De onde a gente tá, Só quando a gente tá vive, nesse nível. Só vive. E aí eu fui pro Japão e lá eu tive várias reflexões. Quando eu cheguei lá, tive o meu tempo de adaptação. Foi difícil sair daqui de uma vida que eu tava curtindo bastante pra chegar lá e eu não ter nenhum amigo. Meus amigos tudo aqui, Puta, mano. Ninguém. solitário, Rafa. Você não conhece ninguém, é outro idioma, você não fala o idioma, você fica meio perdido. Vê as paredes, se fosse pelo menos inglês, a gente sabe alguma coisinha. Né? Agora é japonês, vários tracinhos. Mano, eu sempre pensei, cara, eu jamais ia querer cair no Japão, velho. O inglês, desde criança, nos games, você vê que você já vai, house, casa, umas paradas meio assim, né? Sim. Agora o japonês, é por isso que eu fico, mano, como pode um brasileiro sair do Japão, na sua idade, com o que você tava vivendo, e parar no Japão, velho? Era no Japão. E eu tinha um emprego legal, eu estava fazendo faculdade de ciência da computação, então trabalhava no escritório, trabalhava programando, não gostava. Foi uma das questões que eu parei e falei, porra, nem gosto do que eu faço, vou pro Japão. Meus pais já estavam lá, e aí eu fui. E aí eu tive esse tempo de adaptação, foi o quê? 1 ano. Cara, eu chorava todo mês, querendo voltar. Mas chorava mesmo? Ou... Não, tristão, tá ligado? Porque chegava final de semana, você vai pra onde? Conhecendo nada. Meus pais trabalhavam de madrugada. E mesmo se conhece, o Japão, eu ouvi falar que na cultura deles não é tanto a parada de balada, ou é mentira, ou é mito isso. Cara, balada vai ter em todo lugar, né? Se você procurar bem, você acha. Tem uma rua lá em Tóquio, Arupong, que é a rua inteira de balada. Você vai daqui e anda aí 5 quarteirões. Como era o nome da rua? Arupong. Arupong? É uma área que é só balada. E aí, Tipo Desafio em Tóquio mesmo, aquelas baladinhas lá do filme? tipo isso. Umas baladas da hora, Caraca, diferente. que da hora. E aí tem americano, aí tem várias culturas. Várias culturas, né? E isso que é legal, né? Você tem uma troca assim que fala, caramba, eu não teria essa troca se eu estivesse lá no Brasil. Aqui a gente tem e não percebe, porque parece que, como é tão liberal assim, pra todo mundo entrar e fazer o que quiser, quando tem a gente não se sente que a gente é um anfitrião de um país. Eu não sei se é a mesma parada. Tipo, Não lá sei, tem. pensando aqui, é diferente, né? Da época que eu vivi lá. Porque era algo totalmente novo para mim, com 19 anos. E falar inglês com uma pessoa, e não falo tão bem, mas você vê que o negócio é se comunicar. A pessoa te entendendo, você errando umas palavras aqui, outra ali, fazendo um mímica. 39? Você consegue se virar bem. Foi, no entanto, que eu acabei me acomodando e aprendi um pouco de japonês, mas foi bem pouco. Eu não consigo ainda falar com uma pessoa, porque eu usava bastante o inglês. O inglês me ajudou bastante lá. Oh, imagino. Passei 1 ano de adaptação, aí eu já comecei a fazer novas amizades, já comecei a conhecer o bairro, já começava a pegar um ônibus, já via que não era tão difícil. E fazendo amizade, aí eu comecei a sair mais. Aí nesse 2º ano, aí eu curti bastante. Curtiu bastante lá também. Aí foi onde eu conheci Tóquio. Ou seja, não adiantou nada. Não adiantou nada. Se você não quer mudar, você não consegue, né, bicho? Porque você atrai. Você vai acabar conhecendo uma pessoa que você se... que pessoa legal. É igual vício. Você olha o cara que gosta de uma... Mano, eu gosto da parada aí. Cara, eu também, mano. Então fechou, é nóis. Cerveja? Não era igual na época da escola? Tipo,
Como é que você fazia amizade na escola? Tipo, mano, assistiu Dragon Ball? Se o moleque não respondesse, era porque ele não gostava de Dragon Ball. Então não servia pra você. Aí você já mostrava uma figurinha do Dragon Ball pro outro. Eu gosto aqui. Você, opa, já achei um amigo. A mesma coisa, né? É a mesma coisa, é. E aí no segundo ano eu curti bastante, não pensava em guardar, mas começava a refletir, Rafa, porque eu já estava em outro ambiente. Eu curtia, mas trabalhava num ambiente que era de operário. Trabalhava numa fábrica, às vezes 15 horas, às vezes 16. Às vezes voltava para casa, dormia 5 horas, acordava para ir trabalhar de novo. Numa época eu trabalhava com comida na fábrica que meus pais trabalhavam. E lá não tem como, tem a produção, você tem que ir até o fim. Não é aqui que você enrola, né? Você acabou a produção e você vai para casa. E aí você recebe bastante hora extra. Foi nesse segundo emprego, que foi comida, que eu comecei a mudar um pouco, porque eu trabalhava tanto que eu falava, caramba, mano, eu não quero isso aqui pra mim. Eu não quero trabalhar tanto. Eu saí do escritório, tinha ar-condicionado, programação. Sentado, tava legal. E aí eu acabei indo pra fábrica, trabalhando de madrugada e não tinha um horário semana de noite, semana de dia. Isso era controlado, né? E eu comecei a refletir, comecei a pensar. Falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, né? Eu preciso tomar algum norte, porque aquilo que eu tava vivendo já não ia fazer diferença. Não ia fazer diferença, eu via que era um tempo que eu tinha gasto que não me trazia um retorno. E aí foi que eu parei para pensar, falei, caramba, preciso trazer algo que seja valioso para mim, né? E aí eu tomei a decisão de começar a guardar dinheiro. Nesse meu primeiro emprego que eu tinha, eu lixava para-choque de carro. Era 12 horas mais ou menos, às vezes 10. E aí eu lixava, polia, a tendinite ia cantar rapidinho. O braço aqui cansado, né? E engraçado que no primeiro dia, cara, eu fui e quando eu voltei, choveu pra cacete. E lá é próximo, eram uns 10 minutos de bike. Imagina, você sair do escritório, sair da programação, pega o primeiro dia de fábrica, sem falar nada em japonês, o japonês falando com você sem entender nada. E eles falando, mano, não tô entendendo que esse cara não fala minha língua, ele tá meio japonês. E você tendo que se virar, bicho. Tinha lá o cara lá que me levou, que fez a entrevista, que era brasileiro, mas aí depois era... Te soltou lá e falou, vai. Ó, e aí você vai fazer isso, e aprende aí, né? Seu primeiro dia, os caras falam, admeter, que é primeiro dia. O primeiro dia seu, vai, manda aí o que você conseguir, né? Não tem cobrança, mas aí depois vai crescendo essa cobrança. Aí voltando, mano, uma chuva, cara, uma chuva de bicicleta aqui, ó, pedra voando, aí você começa a falar, caralho, mano, que porra. Eu devia ter ficado lá. Que isso, velho, não foi o que eu queria não, mano. Nesse segundo trabalho dos meus pais que estavam lá, eles já estavam lá uns 10 anos, então meio que já conhecia todo mundo. Né? Foi um pouco mais fácil. Já tinha bastante estrangeiro lá também, então tinha bastante brasileiro que dava pra gente falar e fazer uma tradução aqui, fazer uma tradução ali. Não precisava tanto do japonês. Nessa fábrica foi onde que eu trabalhava, 15, 16. Tem a época do verão que vende muito. Era marmita, era macarrão, e aqui é um estabelecimento, a cada 100 metros ia ter um Combini. Combini é um mercadinho, que tem marmita, que tem comida pronta, e essa comida ela gira todo dia. Todo dia ela é trocada. Eu acho que pode ficar no máximo 2 dias lá. E no verão vende muito, né? Todo mundo compra nesses Combini, porque é pertinho, comida fresca, e é a maneira que eles se alimentam lá, geralmente. Assim? É mais prático, né? Você não precisa cozinhar. Quem cozinha, já compra cozinha. Você vai no Combini ali, tem comida fresquinha, você come, e é muito bom, é muito fácil. É uma facilidade que você tem muito boa. Aí eu comecei a ganhar um pouco mais, porque eu trabalhava muito, né? E não tinha tempo para gastar. E aí eu comecei depois de todas essas dificuldades de adaptação, a guardar dinheiro. Nesse meio intervalo dessa troca de trabalho, vai ficar para um outro vídeo essa história. Outra conversa. Mas teve um tsunami. Lá? Teve um tsunami, parou tudo, fábrica, e entrava ar. Galera, no próximo vídeo é a história do tsunami com o Marcelo Kikuchi. Vivi isso, bicho. Mentira, velho. Cara, foi meu primeiro... Não, nem conta tudo agora, que aí esse daí vai ter que realmente... Esse foi meu primeiro terremoto que teve, mas aí depois a gente entra desse assunto. Cara, a gente tá rindo de um terremoto e de um tsunami. Não, você tá rindo. É porque quando... Eu tô rindo. Foi louco, foi tenso. Foi outra fase que... tive que sobressair, né? Porque eu fiquei sem emprego aí uns 3 meses, 4 meses.
E aí foi onde eu fui para a fábrica aí dos meus pais. Show. Vamos voltar pro Brasil agora. Vamos tentar entender aqui. Penso eu, você fazendo toda essa parada, mano. E acho que de pessoas de fora escutar que você tá doido, que nada a ver isso aí, para com essas brisas de ficar pintando sua casa, que isso daí não vai dar certo, acho que até que a gente aceita. Mas e seus familiares, seus amigos mais próximos? Como é que foi essa aceitação para você começar a mexer lá no fundo da sua casa e montar um box no fundo da sua casa? Cara, nunca teve uma boa aceitação. Quando eu quis fazer isso, era no fundo da minha casa, tem um espaço. Eu falei com meus pais, com a minha mãe falou, fala com seu pai. Foi na mãe primeiro? Fala com seu pai, aí o pai falou não. Seu pai falou não. Falou não, porque é o espaço de casa, né? Enfim, ele tem os seus motivos, a casa era dele, né? E depois de muita insistência, depois de muitos pedidos, Pai, por favor. eles aceitaram. E aí foi onde eu iniciei, né? Mas eu tinha um tempo. Eu tinha um tempo para poder ficar lá, não podia ficar a vida toda. Eles me deram 1 ano Isso é bom. para eu poder fazer e me virar. Como era a pergunta mesmo? E aí, a partir de que eles aceitaram, sabe como começou? Eu queria um emprego, mano. Eu queria ser coach. Eu já falava que eu era coach desde o Japão. Foi lá que eu conheci. Meu mestre lá de jiu-jitsu, ele me apresentou o CrossFit e eu, cara, fiquei louco, fiquei fissurado. Eu vi as meninas subindo de corda no YouTube. Isso o quê? 10 anos atrás. Era tudo muito novo, né? Tudo muito novo. E aí as meninas agachando, pá, pá. E eu na musculação lá, fazendo musculação, eu falei, mano... Quadrado, igual eu. Eu falei, mano, esse treino é muito louco, né? E aí eu comecei a curtir bastante, comecei a praticar na academia lá de jiu-jitsu. Tinha lá uma barrinha, comecei a fazer os agachamentos, deadlift. E comecei a estudar. Enquanto eu trabalhava na fábrica, depois eu comecei a trabalhar numa fábrica de vidro. Aí eu fiquei até vir embora pro Brasil. E eu tinha um tempo da prensa aí, tinha uns 2 minutinhos. Pegava o celular e aí eu começava a ler. E aí era 12 horas. E a cada peça a gente fazia, 500 peças, fazia 200 vezes. Demorava 2 minutos para fazer uma peça, E aí eu ia você lendo. lia. E aí eu lia. Ganhei muito conhecimento sobre nutrição, todos os alimentos, a noite toda. Porque doido. eu fiquei viciado, eu queria muito trincar o abdômen. Na época eu fazia musculação, fui pro Japão, lá não tem ninguém que possa te ensinar. Então, Até porque você não vai entender. até que eu não vou saber falar, né? E aí, falei, vou ter que aprender como que treina. Mas na época que eu treinava aqui, cara, eu sou muito curioso. Eu adoro perguntar por quê. Por que disso? Se eu não conheço, eu quero, né, se me interessa. E aí eu ficava, pra que esse exercício? Aí o X teve uma grande participação para que eu gostasse do esporte, porque ele é um cara que te dá muita atenção. E aí ele explicava, músculo por músculo, exercício por Pô, é mó exercício. da hora encontrar alguém assim, né, mano? Cara, e ele passou isso pra mim 1 ano, 2 anos que eu treinei com ele. E eu já sabia que isso era pra tríceps, isso era pra bíceps. E aí eu já conseguia meio que iniciar o treinamento lá com as máquinas. A academia era legalzinha lá. Mas eu precisava de mais, porque acabei com os pesos da academia. Eram os aparelhinhos, vamos dizer, pra uma pessoa de 70 quilos. Fortalecimento, né? Era mais pros velhinhos. Saúde. Mas pra saúde, não era pra você ficar forte. Comecei a estudar. Ganhei um livro, A Dieta do Abdômen, e ele prometia o abdômen em 6 semanas. E aí tinha um treinamento e tinha uma alimentação, que tinha os 10 alimentos mais poderosos que você consumia e trincava seu abdômen em Caralho. 6 semanas não, 3 meses. 3 meses. E tinha um programinha de treino lá, 3 meses. Com essa alimentação e com esse treino, você conseguiria trincar o abdômen. Já parou pra imaginar que você trincou o meu em 1 mês hoje? A gente vai ganhando mais conhecimento. É louco, né? Isso. E é a parte que me impressiona, a parte que eu tenho realmente que me enche de paixão é você aprender mais sobre o corpo humano e conseguir desenvolver ele de uma forma melhor, né, mais capacitado, com mais conhecimento. E essa troca eu acho muito boa. E aí, passou os 3 meses, eu não trinquei. Era bem singelo, né? Era um trincado... bem marotinho. Dava pra ver que tava seco só, não tinha músculo. Mas dá pra ver o risquinho. Ah, era o que você queria. Mano, já tava trincado. E aí, cara, eu ganhei uma paixão, outra paixão, né? Fora treinar, os livros. Cara, depois que eu ganhei esse livro, eu não parei mais. Isso eu tinha, uns 22.
não tinha lido nada, né? Não sabia o que era ler. Depois desse livro que eu ganhei esse conhecimento, apliquei, cara, aí... Você lembra o nome do livro? A Dieta do Abdômen. Dieta Tem a do capa Abdômen. laranja. Vou deixar a capa aqui. E, cara, foi um livro que me ajudou muito a ter uma base, né? E iniciar os meus estudos, vamos dizer assim. Porque a partir do livro, fui pro celular e toda forma de conhecimento, aí você começa a se apaixonar por ganhar esse conhecimento e conseguir se desenvolver. Porque aí eu aprendi a treinar, eu aprendi a alimentar, eu aprendi outra maneira de treino dentro do livro, que eu nunca tinha aplicado. Só sabia que era musculação, era um HIIT, era uma coisa mais agitado, com vários exercícios, né? Um circuito, igual que é o cross, Certo. né? Ele acelera bastante o metabolismo. E aí foi livro após livro. E aí finanças também, o segundo livro foi Pai Rico, Pai Pobre, que também eu falei, caramba, que livro, cara. E aí não tem como, aí caiu os livros certos na minha mão. E aí eu fui gostando cada vez mais, esse livro me interessou muito, vou pro outro, tem uns que não é legal, aí a gente passa. Aí eu já era coach desde essa época, né, porque eu já tinha vontade de abrir um box, já tinha guardado um dinheiro, né, eu tinha o objetivo de guardar 100 mil lá, e eu consegui, em 2 anos, cara, ó, ralando. Foi triste, um pouco, porque eu não curtia mais, vivia só no YouTube, vendo palestra, vendo vídeo. Por outro lado, eu ganhei bastante conhecimento. Foi uma época que eu falo que eu fiz uma faculdade de nutrição, de educação física, porque eu estudava muito, porque eu tinha tempo, né? Eu trabalhava, final de semana não queria gastar, ficava estudando. E aí tive uma oportunidade lá no jiu-jitsu, que eu vim pra cá, treinava lá no Japão, vim pra cá, comecei a treinar em Itaquera com o Caio Almeida. E aí ele falou, japonês, você quer coach? Vamos lá no box, né? E aí foi a primeira vez que eu entrei no box. De cross. Cara, foi a realização de um sonho. Porque até então só tinha visto isso na internet. Aí eu vi as argolas penduradas. Eu falei, mano, que isso, velho? É treinamento, é? Tipo... Eu vi as cordas e me impressionou demais. O tapete de borracha. Na hora que abriu o box, estava fechado, o cheiro de borracha. E aí já era, esse cheiro de borracha. Até hoje. Pirou na borracha. Cara, e aí... Paixão, né? Gostei muito. Foi aí que iniciou. Comecei a treinar. 6 meses eu já fazia tudo. Fazia musculação, fazia jiu-jitsu, tinha um corpo legal. Ele me respondia bem na resposta do treino. Era bom? Não era. Mas eu já estava fazendo um muscle up, que eram uns movimentos um pouco mais difíceis. E aí eu quis um emprego. Eu falei, ô coach, me arruma um trampo aí, mano. Eu já estava fazendo educação física. Foi onde eu conheci a esposa do meu filho. Primeiro e segundo semestre eu conheci ela. Educação física também. E nessa época eu pedi um emprego. E aí ninguém me deu. Ela até falou, não, vai rolar. Fica naquela... Espera um pouco. Oi, e aí Maria. eu esperei 3 meses, 6 meses. Aqueles 100 mil que eu tinha guardado, eu tava com 30 mil. Fiz uma viagem, fui pra Irlanda. Eu mereço. Eu mereço. O famoso eu mereço. Fui lá pra Irlanda, fiquei lá uns 10 dias. Lá você foi ídolo? Lá na Irlanda do Norte eu sou ídolo. Ficaria, né? Aí foi uma viagem legal, curti pra caramba. Voltei, fui pro Rio. Eu mereço, né? Trabalhei 2 anos. E bicho. aí a conta só... Fui baixando. 1 ano só treinando, só jiu-jitsu, crossfit, competindo jiu-jitsu, competi mundial, competi paulista. Mano, é outra paixão Sério que eu mesmo? tenho. Eu não sabia. Fui campeão paulista. Não, perdão. Ganhei 3º lugar no Paulista. Nunca fui campeão. Cara, mas cê é sempre louco. tive ali, no 2º, no 3º. Paulista. É, então. Não é nem o regional. Nossa, na hora que falaram que eu tinha ganhado, eu tava com a Denise. Aí, a Denise é a mãe do meu filho. Ela teve uma grande participação em toda essa fase. Toda essa trajetória. Isso. E aí, gritaram meu nome lá, falaram meu nome. Puta, a gente se abraçou. Foi mó da hora. Eu falei, caramba, ganhei uma medalha, mano, do Paulista. Fiquei mó contente. E aí foi nisso que eu falei, tenho 30 mil, né? Já não era mais 100. Preciso fazer alguma coisa, né? Porque precisava trabalhar. Fiquei 1 ano competindo, fiquei 1 ano treinando, faculdade. Fiquei com 30 mil. E aí eu perguntei pra minha coach, falei, e aí, coach, você acha que com 30 mil dá pra abrir um box? Falou, dá.
Falei, ah, é? Então, Aí agora você vai ver. fui lá na internet, comprei. Gastei os 30 mil. Os trintão. Deve ter sobrado uns 5 mil. Não deve ter sobrado muito, não. Gastei bastante. Eu gastei quase tudo. Porque eu precisava, né? Era uma quantidade que cabia ali de bons equipamentos, né? Para eu começar. E aí eu dei a primeira aula para Denise. A sua própria... Eu estava começando a conhecê-la. Eu preciso de uma cobaia. Não, ela falou, não, você é coach? Eu falei, sou coach. Aí ela falou, então me passa uma aula aí. Eu falei, demorou, vou te ensinar a agachar hoje. Rafa, peguei um galão d'água, eu falei, não, vai agachar com esse galão d'água. E ela era forte também, fazia karatê, e era até faixa marrom, tava indo pra preta. Então ela tinha também uma condição física legal. Aí agachou na ponta do pé, eu falei, meu Deus, na ponta do pé não pode? Não. Falei, tirei o galão e ela toda... Eu falei, meu Deus. E aí eu ensinei ela a agachar, ela falou, mano, você leva jeito. E eu todo apaixonado, né? Ai, eu falei, sério? Quer ser a mãe dos meus filhos? Mas isso Você já tava namorando com ela? Tava começando a namorar. E aí, me deu confiança. Mano, essa loira é mó gata. Tá falando que eu vou? Aí eu me enchi, né? Me enchi de confiança. E comprei os equipamentos e ficou parado um tempo, uns 3 meses, até realmente eu tomar coragem. Até eu ficar sem dinheiro. Esse é o lado que ninguém conhece do Marcelo. Lembra dos últimos 20 reais que eu gastei lá no spray? Então, É o que sobrou. Era o que sobrou. Não tinha... Cara, comecei... Não tinha chão. Eu tenho uma foto do meu Instagram. Não era nem nivelado. Eu pegava os pesos assim de lado, subia um primeiro e subia. Porque o chão era assim e tinha que dar uma controlada, né? Mas, Era lá no fundo da casa, lá já era torto o chão. comecei dando aula de graça. Tem uma passagem no jiu-jitsu que os Gracie, você levava um amigo e aí ele treinava de graça e começava a levar um amigo. Eu falava, mano, se trazer um amigo, né, você treina de graça. E isso eu tinha 10, 12 alunos já, assim, ó. Eu já era coach. É, lógico, era um líder, né, Eu mano? já era coach, E eu tava mal animado na época. Mesmo não tem nada, só as barras e a coragem. E aí a gente começou, mas aí passou um mês, não tinha dinheiro, né? Falei, e aí, galera? Eu preciso... Pra gente poder manter, né? Tá vendo aquela loira ali que quer sair comigo? Eu não tenho um puto. Aí eu cobrei, mas aí não ficou ninguém. Puta que pariu. Falei, caramba, velho. Não ficou ninguém, mano. E eram todos meus amigos. Essa é uma parte louca da vida, né? É, cara, muito. Já parou pra imaginar que tudo que a gente faz, que a gente depende dos amigos mais próximos, eles não estão lá, cara? Acho que em toda a área da vida que você tenta conquistar algo, tipo, você precisa do apoio dos caras. Você fala, mano, Cara, sei lá, 5 conto de cada um. Uma coisa que eu percebi que ninguém vai acreditar em você. É isso, é. Nem seus familiares, cara. Né? E aí você tem que acreditar em você. Se você acredita em você, você já tem tudo, cara. Porque você vai pra cima. E aí chegou o Flávio, né, o professor de jiu-jitsu, chegou com borracha, outro professor de jiu-jitsu. E aí depois o Gilson treina com a gente ainda, tudo na mesma semana. E aí eu já tinha um valor, já cobrava 100 reais, acho que na época. E a gente começou. E aí naquela semana já começou a entrar os alunos. Eu falei, ó, Ah, que legal. estourei, cara. Já tenho meus alunos. E aí a gente começou, Rafa. Começou a ter mais aluno. Um chamava o outro. Realmente isso aconteceu, né? Mas eu sempre prezava pela aula. Estudava umas 6 horas para montar uma aula. Ficava no YouTube, pá, e lia livro, pá. E aí eu falava, mano, vamos ter uma aula da hora. Né? Eu já sei o que Vai ser ensinar. legal hoje, né? Já sei, vai ser legal. E eu pirava. Mano, eu piro até igual hoje. eu com as câmeras aí. É, Chega, agora vai ter melhor qualidade. Agora vai ter, olha essa lente que eu comprei. Você fica feliz de poder entregar qualidade para as pessoas, né? Isso. Acho que esse é o segredo da parada, né? Deixava tudo limpinho, falava, mano, agora eu vou ter aula. Eu sempre falei que mano, hoje eu vou dar o show. Hoje eu vou dar o show. E todo dia tava todo lá. dia tem que ser um show. Todo dia tem que ser o show. Todo dia eles estão esperando para ter a sua aula. Todo dia eles estão lá, né, entregando um tempo que é deles para você. O que você vai fazer com esse tempo? Vai aproveitar. E às vezes até um sonho de um deles lá, né? Cara, são todos atletas. Eles treinavam para melhorar em algo que eles treinavam a vida toda. Olha a responsabilidade, né? Você vai treinar uma pessoa para ser campeão. Exato. E aí começou assim, cara. Aí eu já tinha meus 30 alunos. Essa foi a história do início. Foi a história do início. Demorou 1 ano mais ou menos eu ter uns 30 alunos.
Foi aonde que eu pensei em aumentar um pouquinho, né? Virada do ano, dezembro, falei, vou aumentar aqui uns 30 conto, 20. Não lembro muito bem, mas foi essa média. Uma cotinha, né? Pra poder... Melhorar, né? Pra ganhar um pouquinho mais, ter mais equipamento, a gente tava precisando melhorar o espaço, o chão tava descendo. E aí a gente já tinha um chão, mas ele era só reto. A gente fazia burp e levantava cinza, cimento. Mas era uma coisa nova, era uma coisa que todo mundo tava querendo meio que conhecer. E aí no final do ano eu aumentei, mas como tinha as festas de final de ano e eu era um empreendedor, estava começando, eu era às vezes um professor que estava começando também, né? Tava estudando para ali se tornar um profissional bom. Ninguém apareceu, Rafa, janeiro. Ninguém apareceu, mano. Eu falei, caramba, será que foi o aumento? Será que eu não tô valendo mais 20 conto? Mais 20 reais. E aí eu fiquei tristão, mas nisso surgiu uma oportunidade de eu ir pra Moca. Aí esse borracha me apresentou uma pessoa de Itaquera, não vou citar o nome, enfim. Mas aí ele me propôs uma sociedade. Tenho dinheiro, vamos abrir um box, né, no centro. Falei, mano, vou sair do fundo de casa. Fora isso, tinha muita gente que julgava. Igual você falou, mano, a casa era pintada, era no fundo de casa. Cara, eu engolia seco. E às vezes na minha cara falava, mais um dia, na minha cabeça, mais um dia eu vou sair desse fundo de casa. Toda vez que alguém falava isso, eu tinha isso na minha mente. E aí não me abalava, porque eu sabia para onde eu estava indo. Certo. Falei, uma hora eu vou sair, esse vacilão vai vir. E aí Ia dar um bom corte isso daqui, você estragou o corte. Eu tava mal profundo. Aí, cara, foi essa humilhação aí. Ué, tomando pedrada, né? Todo dia umas pedradas. Tomava, mas... É o que deixa o casco duro. Hoje pode falar que falo, mano... Fala aí. Essa pessoa tá à toa aí falando. Fala aí, né? só que eu tenho de caixa aqui. Essa pessoa tá à toa falando, né? E aí eu fui pra Moca. A gente ia comprar, não rolou de comprar. Aí o cara falou de arrendar no meio da conversa. E, cara, é sonho, né, mano? O box era lindo. Tinha uns 8 anos atrás, não tinha box. E era tudo montado, tinha até os remos, tinha tudo. Caraca. Tinha uma cozinha do lado. Eu tava com a Denise, né? E... bora. A gente aceitou, cara. A gente aceitou o arrendamento. O Murilo, ele era meu sócio. Mas no primeiro mês, cara, a esposa dele estava grávida. E a Denise, eu não lembro se nessa época ela já estava, mas estava para ficar. E apareceu uma mancha num ultrassom. Aí ele falou, cara, depois de um mês, não vou poder ficar. E ele era o cara do dinheiro, mano. Puta, mano. E eu era o cara do trabalho. Eu era o coach. Mas tá dando certo. Tá, era meu sonho, né? Eu falei, mano, vou fazer virar. E no meu coração sempre teve essa ardência, né, A gente mano? sabe quando é verdade. A gente vai, mano, eu tinha uma confiança, tenho uma confiança que vai dar certo. Tudo que eu faço, o primeiro vai dar certo, né? E se der errado, a gente vai ajustando. Né? Vai fazer dar certo. Vai dar certo, é. E aí eu falei pra Denise, falei, e aí, Dê, bora? Falei, bora, tô contigo. Falei, mano, demorou então. No outro mês eu tava sozinho. Aí a gente começou, Rafa. Como era na Moca, do Itaim pra Moca, é rapidinho, né? Lá fechava 10 horas, chegava aqui em casa meia-noite. Ia dormir, acordava às 4 pra estar às 6 lá. Fiquei assim um mês e meio, até que eu não aguentava mais, velho. Tinha que trabalhar, tinha que pegar busão, tinha que não dormir. E aí eu falei, não aguento, mano. Falei, vou dormir lá. E aí eu comecei a dormir na academia, mano. Lá no Pegava o colchonete, tinha um sofá lá, eu dormia no sofá, mano. Fiquei assim, cara, 1 ano. E aí o mais da hora, a D, tava comigo, mano. Tava sempre do meu lado. E a gente passou por tudo isso junto, foi a pessoa que me deu força naquela época. E ela engravidou. E aí ela teve o Ícaro dentro do box. Né? A gente trabalhando lá, dormindo lá. Falei, vai pra casa, mano. Vai pra lá, né? Tinha a casa dos meus pais aqui, não tinha ninguém, meus pais no Japão. Não quis. Mandei no outro dia, ela tava de volta, ela falou, não aguento. Tá. Vou ter que ficar aqui, eu vou ficar sozinho lá. Falei, tá bom, então demorou. Aí ela teve o parto lá na Moca, lá no hospital lá da Moca. Eu tive uns problemas com os donos. Só sabia trabalhar, Rafa. Mas aí o que aconteceu? Pelo contrato, tava acabando.
E aí tinha os donos do galpão que não gostavam muito desse cara que eu estava arrendando. E tinha uma briga entre eles, eu entrei nessa briga. E aí teve advogado, eu não sabia de nada, eu sabia... minha aula estava melhor. Trabalhando. Minha aula estava melhor, né? E tava contra o boxe. E aí a gente entrou numa furada, velho. O boxe estava falido. A pessoa que fazia lá a administração não estava muito bom, mas a gente conseguiu levantar nesse tempo. Depois de um ano, o boxe já tinha uns 80 alunos. E aí teve um problema no contrato. Cara, eu fui despejado. Nesse meio despejo, eu tava com um problema na coluna. Travei, treinando. Aí eu fui fazer a ressonância pra ver o que era. Mano, eu nunca deixava o boxe. O dia que eu deixei pra fazer a ressonância aqui em Itaquá, a Denise me liga. Né, todo com esse problema que tava acabando o contrato e tal, e tinha briga lá. E eu moscando. Tava pintando boxe, tava virando um ano, tava pintando boxe. Tá parecendo com a coluna dura. o Roca. Fomos despejados, Rafa. Fiquei 15 dias, o aluno foi tudo embora. Mano, foi uma nuvem negra que ficou na minha cabeça aí uns 3 meses. Um blackout. Bom, galerinha, acabou o nosso tempo. A gente tinha 1 hora de gravação aqui. Vai ter a aula no box das 5 horas. A gente aí não pode atrapalhar, né? Então, fica pro próximo vídeo o restante da nossa história. Se você curtiu, tem alguma dúvida, manda um comentário e compartilha, né? Valeu, muito obrigado, até a próxima. Bora pro segundo vídeo, hein? O segundo vai ser melhor, que aí vai entrar a parte do desafio que faltou. Valeu, Rafa.